Gente, vamos abrir então a nossa Bíblia lá no Evangelho de Mateus. E eu quero ler com você mais uma vez aqui o capítulo 1, o versículo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Então, nós estamos falando aqui a respeito da genealogia de Jesus. E já falamos que Mateus escreve essa genealogia com a finalidade de nos mostrar que o projeto de Deus na história é realizado através de pessoas, homens e mulheres como eu e você, que não foram perfeitos, mas foram aperfeiçoados por Deus, que não eram capacitados, mas que foram capacitados por Deus para realizar esse projeto. E nós já falamos que Deus usou Abraão, falamos que Deus usou Raabe, mas tem uma outra personagem aqui que a Bíblia diz que Deus usou de uma forma maravilhosa para cumprir o seu projeto, para cumprir a sua vontade no seu tempo. E essa personagem, todos nós gostamos muito dela. É a pessoa do rei Davi. Você conhece um pouco a história de Davi. A primeira vez que Davi aparece é lá em 1 Samuel, e o texto bíblico diz que a nação de Israel já estava por muitos dias sendo ameaçada por um gigante filisteu chamado Golias. Davi então se dispõe e ele é usado por Deus de uma forma muito poderosa para vencer o gigante e conceder vitórias a Israel. Posteriormente, Davi então se torna o responsável por liderar o exército. E quando Deus então rejeita Saul como rei de Israel, Davi então ele é ungido para assumir o lugar de Saul. Ele é o rei segundo o coração de Deus. E após a perseguição, a morte de Saul e uma guerra civil travada entre essas duas famílias, o texto bíblico diz que Davi então assume o trono de Israel. Aquele menino esquecido, rejeitado pelos pais, rejeitado pelos seus irmãos, Deus então o escolhe para ser o rei sobre a nação de Israel. E quando Davi assume o trono da nação de Israel, a Bíblia diz que Davi vai ser o rei responsável por levar a nação a viver o seu tempo de glória, a viver o seu tempo de plenitude. Mas, posteriormente a isso, a Bíblia diz lá em 2 Samuel que no ano em que os reis iam para a guerra, Davi resolveu ficar no seu palácio. Afinal de contas, Davi havia construído um exército maravilhoso no tempo em que Davi estava fugindo de Saul. Ele havia construído um exército pessoal composto de 300 homens e o responsável pela liderança desse exército era um soldado muito habilidoso chamado Joabe. Davi então mandou Joabe à frente do exército e ele ficou em casa descansando. E o texto bíblico vai dizer que ao ficar na sua casa descansando, um dia Davi resolveu ir para a varanda e para a sacada do seu palácio. E dali ele avistou uma mulher. O nome dela era Betseba. O texto diz que Betseba estava encerrando o ciclo comum das mulheres e ela estava se banhando, e do lugar onde Davi estava ele podia a ver se banhando nua. O texto diz que Davi a cobiçou no seu coração, ele se deitou com ela e ele cometeu então o ato de adultério. O problema, queridos, é que Betseba era casada com um dos homens de confiança de Davi, um guerreiro chamado Urias. E o texto diz que Davi, então, quando ficou sabendo que Betseba estava grávida e que o adultério poderia ser descoberto, ele manda trazer Urias da frente de batalha. E ele usa, então, de 3 estratégias para tentar encobrir o seu ato de adultério. A primeira é pedir para que Urias vá para sua casa e se deite com a sua esposa. Mas Urias, permanecendo fiel ao exército e aos seus companheiros, ele diz que não poderia voltar, deitar-se com a sua mulher quando todos estavam em guerra, quando todos os seus companheiros estavam na frente da batalha. Davi então decide por uma outra estratégia, uma segunda estratégia. Ele dá uma festa e ele então pretende, por meio dessa festa, embriagar Urias, para que, embriagado, ele então possa voltar para sua casa e deitar-se com a sua mulher. Mas o texto bíblico diz que mesmo embriagado, ao ser deixado em casa, Urias volta e dorme na porta do palácio. E a terceira estratégia de Davi, então, já é um pouco mais terrível. Davi, então, coloca Urias na frente da batalha, no lugar mais perigoso, e a Bíblia diz que por causa disso, Urias, então, é
assassinado. Davi então comete 2 pecados. O primeiro pecado é o pecado do adultério. O segundo pecado é o pecado do assassinato. Posteriormente, o texto bíblico diz que ele é confrontado pelo profeta Natã. Natã entra na sua casa e conta a ele uma história. Quando Davi ouve a história, ele fica indignado por causa do homem que havia tomado a ovelha do seu vizinho, ao invés de sacrificar a uma do seu vasto rebanho. Natã então olha para ele e diz: olha, Davi, esse homem é você. É você que agiu dessa forma. Será que eu e você escolheríamos um homem assim para ser usado por Deus? Será que quando você pensa em um homem que Deus quer usar para ser um instrumento nas suas mãos para levar a nação a viver uma grande transformação, você pensaria num homem que cometeu assassinato e que cometeu adultério? E é difícil, né, gente? A gente logo fica assim, mas como assim? A gente fica chocado. Mas é assim que a graça de Deus atua. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, que não foram muitos os de nobre nascimento, muitos os importantes que foram escolhidos. Não, pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas desprezíveis do mundo para confundir aquelas que são. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, a fim de que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. Sabe, apesar de Deus saber aquilo que Davi iria praticar, apesar de Deus saber quais seriam as falhas de Davi, ainda assim, Deus o escolheu para que através dele os seus projetos e os seus sonhos então pudessem ser realizados. É claro que eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo dar a você, através dessa meditação, a liberdade para que você venha pecar e venha fazer aquilo que você tanto deseja e você sabe que é contar a vontade de Deus. Não é isso. O que eu estou querendo mostrar para você aqui é como a graça de Deus é maravilhosa. Porque apesar das nossas falhas e apesar dos nossos erros, Deus ainda assim, Ele quer mudar o curso da nossa história, Ele quer mudar o curso da nossa vida, Ele quer nos marcar com a sua graça, com o seu amor, com a sua restauração, com a sua transformação. Talvez você esteja pensando assim, será que tem jeito para mim? Talvez você já tenha cometido algo tão grave quanto Davi cometeu e você pensa, será que tem jeito para mim? Deixa eu dizer algo para você, tem jeito para você. Se Deus foi capaz de transformar a vida de Abraão, se Deus foi capaz de transformar a vida de Raabe, se Deus foi capaz de transformar a vida de Davi, Ele é capaz também de transformar a minha e a sua vida. E Deus quer usar você, Deus quer me usar para sermos nas suas mãos um instrumento poderoso para trazermos de volta, para sermos o canal por meio do qual Deus há de trazer o teu filho, o seu filho, dentre as nuvens com poder e com grande glória. Então, deixe o seu coração nas mãos de Deus, consagre o seu coração nas mãos de Deus e peça a Ele, Senhor, me usa para o teu louvor, me usa para a tua glória, que eu seja nas tuas mãos um instrumento poderoso para a proclamação da tua palavra. Amém, gente? Era essa a palavra que eu tinha para compartilhar com você aqui hoje.